Livro Memórias do Padre Germano. Comunicações recebidas pelo médium falante Eudalgo Pagés, escrito por Amália Domingos Soler. Capítulo 1. O remorso. Com quanto sacrifício, com que santa fruição celebrei pela primeira vez o sacrifício da missa. Eu nasci para a vida religiosa, doce e contemplativa. Que gratificante era para mim ensinar a doutrina às crianças. Quanto me deleitava ouvir suas vozinhas, umas destemperadas, outras berrantes, outras ainda fracas, mas agradáveis todas, porque eram puras como suas almas inocentes. Oh, as tardes de minha aldeia vivem sempre em minha memória. Quanta ternura, quanta poesia tinham para mim aqueles momentos. Quando deixava meu querido breviário e acompanhado de meu fiel sultão, eu me dirigia ao cemitério para rogar diante da cruz de pedra pelas almas dos fiéis que dormiam à minha volta. As crianças me seguiam de longe e me esperavam à porta da casa dos mortos. Quando terminava minha oração, eu saía da mansão da verdade e, recordando as divinas palavras de Jesus, dizia: "Vinde a mim as criancinhas." E um enxame delas me cercava carinhosamente e me pedia que lhes contasse histórias. Eu me sentava à sombra de uma venerável oliveira. Sultão se deitava aos meus pés e as crianças se entretinham, primeiro puxando as orelhas de meu velho companheiro, que sofria resignado aquelas provas de infantil carinho e de alegre travessura. Eu os deixava, gostava de ver-me cercado por aquelas inocentes criaturas que me olhavam com ingênua admiração, dizendo uns aos outros: "Vamos brincar de morto com o sultão, que o padre não briga." E meu pobre cão se deixava arrastar pela grama, merecendo no final, como prêmio por sua condescendência, que todas as crianças lhe dessem algo de seus lanches. Depois, restabelecida a calma, todos se sentavam à minha volta e ouviam atentamente o acontecimento milagroso que eu lhes contava. Sultão era o primeiro a dar o sinal de ir embora. Levantava-se, inquietava as crianças com pulos e corridas e voltávamos juntos todos a nossos pacíficos lares. E assim passei muitos dias, muitos meses de paz e de amor, ignorando que houvesse criminosos no mundo. Mas a morte levou o padre João, e então assumi aquela paróquia, e novas atenções chegaram para perturbar o sono de minhas noites e o sossego de meus dias. Sem perceber por quê, eu sempre havia recusado a confissão dos pecados alheios. Julgava ser uma carga muito pesada guardar segredos dos outros. Minha alma franca e ingênua angustiava-se com o peso de mil culpas e tinha medo de aumentar a carga com os pecados dos outros. Mas a morte do padre João me obrigou
assentar no tribunal da penitência, ou melhor, da consciência humana, e então, então minha vida se horrorizou. Quantas histórias tristes, quantos desacertos, quantos crimes, quanta iniquidade. Uma noite, jamais esquecerei aquela noite. Eu me preparava para descansar quando o sultão se levantou inquieto, olhou para mim atentamente, apoiou suas patas da frente no braço de minha poltrona e parecia me dizer com seu inteligente olhar: não se deite, alguém está chegando. 5 minutos depois, senti o galope de um cavalo e após alguns instantes, o velho Miguel veio me dizer que um homem queria falar comigo. Saía a seu encontro e Sultão o cheirou sem demonstrar o menor contentamento e se deitou aos meus pés em atitude defensiva. Parece que ainda vejo o meu visitante. Era um homem de meia idade, de semblante triste e olhar sombrio. Olhou para mim e disse: Padre, estamos sozinhos? Sim, que queres? Quero que ouça minha confissão. E por que vens me procurar se tem Deus? Deus está muito longe de nós e eu preciso ouvir uma voz mais próxima. E tua consciência nada te diz? Justamente porque ouço sua voz é que o venho procurar. Não me enganaram ao me dizer que o Senhor é inimigo da confissão. É verdade, o horror da vida me angustia. Só gosto de ouvir as confissões das crianças, porque seus pecados fazem os anjos sorrirem. Padre, escute-me, porque é obra de caridade dar conselho o que o pede. Fala, e que Deus inspire a nós dois. Preste toda a tua atenção. Há alguns meses, junto aos muros do cemitério da cidade D, encontrou-se o corpo de um homem com o crânio arrebentado. Houve investigações para encontrar o assassino, mas foi tudo em vão. Recentemente, um homem se apresentou no Tribunal de Justiça e declarou ser o matador do homem que foi encontrado morto ao lado do cemitério. Eu sou o juiz dessa causa. A lei o condena à morte por conta de sua declaração, mas eu não o posso condenar. Por quê? Porque sei que é inocente. Como? Se ele se declara culpado? Pois eu lhe juro que não foi ele o matador. E como podes jurar? Porque o assassino desse homem fui eu. Tu? Sim, padre, fui eu. É uma história muito longa e muito triste. Só lhe direi que me vinguei com minhas próprias mãos e que de meu segredo depende a honra de meus filhos. Mas minha consciência não pode tolerar assinar a sentença de morte de um homem que me consta que não é culpado. Esse desventurado padece de alguma alienação mental? Não. Sua cabeça se encontra perfeitamente organizada. Apelei ao recurso de dizer que estava louco, mas a ciência médica me desmentiu. Então, não tenhas remorso por condená-lo. O remorso por outro crime deve tê-lo feito dar esse passo. Ninguém entrega sua vida à justiça,
sem ser o que se chama um assassino. Vá tranquilo, cumpra com a justiça humana que o remorso desse desventurado fez que se cumpra a divina. Eu te prometo falar com esse infeliz e para teu sossego te direi o que ele me confiar. E quanto a ti, não voltes a esquecer o 5º mandamento da lei de Deus, que diz: não matarás. Meus pressentimentos não me enganaram. Alguns dias depois, falei com o réu, quando em seus últimos momentos lhe disse: fala, que Deus te escuta. Então, afogado em lágrimas, ele me disse: meu padre, como é triste a vida do criminoso. Há 10 anos matei uma pobre jovem e sua sombra sempre me perseguiu. Ainda a vejo, está aqui entre nós. Eu me casei para ver se, vivendo acompanhado, perdi aquele horror que me matava lentamente. Mas, quando ia acariciar a minha esposa, ela se interpunha e seu rosto lívido ocultava o semblante de minha companheira. Quando teve o primeiro filho, não era minha mulher que segurava a criança diante de meus olhos. Era ela quem mo apresentava. Viajei, entreguei-me a todos os vícios. Ora me arrependia e passava dias e dias nas igrejas, e quando estava nas tabernas, ela passava ao meu lado. Se ia ao templo, ela se colocava diante de todas as imagens, e sempre ela. Não sei por que não tive coragem para me matar, e quando não encontraram o matador desse pobre homem, dei graças a Deus, porque assim poderia morrer, acusando-me do delito de sua morte. E por que não declaraste vosso crime anterior? Porque não há provas convincentes. Porque eu soube ocultar tão habilmente meu assassinato que não ficou o menor rastro. Mas o que os homens não viram, eu vi. Aqui está ela, aqui, e parece que me olha com menos raiva. O Senhor não a vê, padre? Não a vê? Ai, que vontade de morrer para parar de vê-la. No momento de subir ao patíbulo, o réu me disse: ela está no lugar do verdugo. Padre, peça ao Senhor a Deus que eu não a veja depois de morrer, se é que se veem os mortos na eternidade. Para descanso do juiz homicida, eu disse a ele tudo o que havia dito o outro Caim. E ao terminar meu relato, ele me disse tristemente: ai, padre, que vale a justiça humana comparada com a justiça divina? A morte daquele homem está vingada perante a sociedade. O réu talvez descansa na eternidade. Mas eu, meu padre, onde descansarei? 1 ano depois, o juiz foi internado em um manicômio e nunca mais saiu. E eu, depositário de tantos segredos, testemunha moral de tantos crimes, confidente de tantas iniquidades, vivo angustiado sob o peso das culpas humanas. Ó tranquilas tardes de minha aldeia, onde estais? Já não ecoam minhas orações ao pé da cruz de pedra. Onde estão aqueles meninos que brincavam com o sultão? Este último morreu, os primeiros cresceram. Já são homens e, quem sabe, alguns deles criminosos.
Dizem que sou bom. Muitos pecadores vêm me contar suas desventuras e vejo que o remorso é o único inferno do homem. Senhor, inspira-me, guia-me pelo caminho do bem, e já que me entristeço por culpas alheias, que eu não perca a razão recordando as minhas, porque que homem haverá neste mundo que não tenha remorsos?